Mais uma vez nós estamos na presença do Senhor para adorar, louvar e bendizer a Ele, porque somente Ele é digno de todo louvor. Aleluias. Irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Juízes, capítulo 6. Aleluias. Vou ser bem breve aqui na mensagem. Pastor Leandro não deixou tempo para mim hoje. Brincadeira, mas eu pretendo ser bem breve e simples. Eu creio que o Senhor falará nos nossos corações hoje. Juízes capítulo 6, versículo 11. Todos acharam? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para essa noite de culto, de libertação, de cura. Glória a Deus. Eu pedi a Deus uma palavra e o Senhor direcionou ao meu coração essa palavra de ontem para hoje. Eu creio que o Senhor falará conosco. Juízes capítulo 6, versículo 11. Amém? A palavra de Deus diz assim: Então um anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu-lhe e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Do que é feito as tuas maravilhas que os nossos pais nos contavam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia, glórias a Deus. Pode tomar o seu assento? Abra o seu coração. Aleluia. Irmãos, essa passagem, eu estava analisando um pouco, estudando um pouco sobre essa palavra. Esse texto de Juízes, de Gideão, essa passagem que ele está vivendo, esse texto aqui, irmãos, está aproximadamente a 1380 anos antes de Cristo. Está bem longe, é um texto bem antigo. E eu analisando isso, irmãos, embora o tempo passou, embora o tempo se passa, o nosso Deus permanece sendo o mesmo. Esse texto está 1380 anos antes de Cristo, ou seja, há 3400 anos atrás. É bastante tempo, não é? Mas nós entendemos que o nosso Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. A Bíblia nos diz assim que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. O que eu quero te dizer nessa noite, para começar esta palavra, é que esse texto, embora para nós esteja há muitos anos atrás, há 3400 anos atrás, o que eu quero te dizer através disso é que para Deus é como se tivesse acontecido há 3 dias atrás. Para Deus é como se tivesse acontecido ontem, porque o nosso Deus é soberano sobre o tempo. O nosso Deus pode visitar o passado, pode visitar agora o presente e também o nosso futuro. É o que eu quero te dizer, que o nosso Deus permanece sendo o mesmo. Nós temos um mau costume de olhar para a Bíblia Sagrada e achar que Deus só fez no passado, só operou no passado, só realizou no passado. Mas eu já venho te dizer nessa noite que Ele fez no passado e também faz nos dias de hoje. Ele operou no passado e também opera nos dias de hoje. Ele libertou no passado e também liberta nos dias de hoje. Glórias a Deus. Essa passagem, esse texto sobre a história de Gideão. Gideão está vivendo aqui um momento difícil, um período de dificuldade do povo. Nesse livro de Juízes, um período de tempo que durou 350 anos, o livro de Juízes. E dentro desse período, nós vamos ver dentro do livro de Juízes
que acontece um certo ciclo, aonde Deus abençoa o povo é abençoado, próspero, o povo recebe de Deus a bênção, é vitorioso. Só que o que acontece? Quando esse povo está vivendo a bênção, eles começam a se esquecer de Deus. Então Deus permite eles caírem na mão dos inimigos, e eles começam a sofrer, começam a padecer, e de repente, no momento de dor, de perda, de sofrimento, eles vão clamar a Deus, vão se arrepender diante de Deus, e Deus, com a sua infinita misericórdia, vai atender a eles, vai enviar um profeta, vai salvar eles, vai levantar eles de novo, vai abençoar eles de novo, e novamente o ciclo se repete. Todas as vezes que eles estão vivendo as bênçãos de Deus, eles se esquecem de adorar a Deus. Então o ciclo torna a acontecer. Eles caem nas mãos dos inimigos, começam a sofrer, começam a padecer, até que eles clamam a Deus de novo. É um ciclo que o povo está vivendo. E aqui, nesse período de Gideão, eles estão passando por um momento de sofrimento. No capítulo 1, do versículo 6 em diante, nós lemos a partir do versículo 11, mas a partir do verso 1 vai dizer: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Irmãos, quem é esse povo midianita que o Senhor entregou Israel nas mãos deles? É um povo cruel, é um povo rebelde, um povo bárbaro que não tem compaixão, que ama ver a destruição, o sofrimento do povo. O próprio Deus permitiu o seu povo cair na mão dos inimigos, ou seja, permitiu eles entrarem no sofrimento, entrarem no momento de dor. Esse povo está sofrendo, começa a viver um período de dor, de perca, de opressão, a qual o inimigo está colocando sobre eles. Entenda, a Bíblia diz aqui que esse povo começou a sofrer tanto, padecer tanto nas mãos dos inimigos, porque o povo midianita era um povo em número, incontáveis, era um povo muito grande, era um exército muito forte, que estava prevalecendo sobre o povo de Deus. E sem contar que os midianitas, eles sem se contentar com isso, eles se juntam com os povos amalequitas, que é outro povo cruel, que gosta de ver o sofrimento. É assim o nosso inimigo aí fora. Ele ama ver o nosso sofrimento, ele ama ver a nossa dor, a nossa perca, a destruição, o problema dentro do nosso lar. A Bíblia diz que o povo de Israel, que é um povo abençoado, um povo que é próspero pelo Senhor, está agora empobrecendo. A Bíblia vai dizer aqui que o povo de Deus empobreceu muito por causa dos midianitas, porque eles plantavam, regavam, cuidavam da terra, e quando a terra começava a dar a sua novidade, quando eles iam colher, vinham os inimigos e levavam tudo a sua colheita. Os amalequitas levavam todo o seu plantio, e naquela época a única forma de sobreviver, de ter o seu ganho, o seu sustento, era através das plantações, era através dos animais. A Bíblia diz que os adversários levavam tudo que esse povo possuía. Levava as ovelhas, os gados, os novilhos, as plantações, e deixavam eles sem nada, padecendo de fome, sofrendo. Sem contar a crueldade que eles causavam no meio do povo, o espanto que eles causavam. Aleluias, eu já quero aqui começar a aplicar isso para a nossa vida. O nosso adversário, ele não brinca de ser adversário, ele vem para destruir, ele vem para arruinar, ele vem para nos jogar na lona, ele vem para tirar as nossas finanças, ele vem para roubar nossa alegria, para deixar nós com tristeza, com perdição dentro de casa, no nosso ministério, na nossa família. O nosso adversário não brinca. Os midianitas e os amalequitas estavam indo forte para cima do povo de Deus durante 7 anos. É a Bíblia que diz que eles estavam tão espantados, com tanto medo deste povo, que eles abriram covas nos montes
fugiram para as cavernas para poder se esconder. Imagine comigo, as mães pegando seus filhos, os pais fugindo com os seus filhos e entrando nas cavernas para se esconder da opressão do inimigo, opressão forte do adversário. Eu não sei em que área o inimigo ele tem oprimido a sua casa, a sua mente. Eu não sei onde ele tem ganhado espaço na tua história para poder te oprimir, para poder te destruir, para te fazer sofrer, para te jogar na lona. Mas hoje eu venho com uma palavra de Deus para a tua vida. Eu venho com uma direção de Deus para a tua vida. Não saia hoje desse culto sem ouvir o que Deus tem para fazer na tua história. Esse povo estava escondendo dentro das cavernas, com medo da opressão do inimigo. O texto, a história, os historiadores nos mostram que durante 7 anos não se via mais um sorriso no rosto desse povo, só havia tristeza, ninguém mais se alegrava. Irmãos, entenda, a Bíblia diz que eles vinham e levavam todas as colheitas. Então Israel plantava, trabalhava, se esforçava, mas o inimigo vinha e levava a sua colheita. Por que Israel empobreceu? Empobreceu por preguiça? Empobreceu por falta de vontade? Empobreceu porque eles não tinham ânimo? Não. Eles se esforçavam, eles trabalhavam, eles se dedicavam, mas na hora da colheita o inimigo vinha e levava tudo. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm se esforçado, têm buscado, e quando você pensa que vai se alegrar, quando você pensa que o momento vai mudar, de repente o inimigo leva tudo. De repente o inimigo vem e toma a sua alegria, vem e toma a sua conquista, vem e leva o momento em que você pensa que vai se alegrar, ele vem e leva tudo. Aleluia. Só que durante essa dor, esse período de sofrimento, depois de tanta dor, a Bíblia diz que Israel empobreceu muito, versículo 6, pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. No momento do sofrimento, esse povo agora lembra que existe um Deus. Será que nós precisamos cair no sofrimento para lembrar do nosso Deus? Será que nós precisamos cair nas dores, na opressão do inimigo para lembrar que existe um Deus poderoso? Irmãos, no momento da maior dor e dificuldade deles, eles se lembraram de Deus e clamaram ao Senhor. Eu venho aqui com uma palavra de Deus para a tua vida. Quando você clama a Deus, Ele te ouve. Quando você invoca o nome dEle, Ele te atende. Quando você clama ao Senhor, Ele está te ouvindo. Ele está vendo a opressão? Tá. Ele está vendo a dor? Tá. Ele está vendo o sofrimento? Tá. Mas Ele só vai agir quando você clamar. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, entenda isso e carrega para a tua vida. Deus não vai se mover pela sua dor, Ele não vai se mover pela sua circunstância. O que faz Deus se mover pela tua vida é o seu posicionamento, é o seu clamor diante de Deus, é a sua busca diante da face dele. Aleluia. Se Deus se movesse por dor e sofrimento, o mundo não estaria do jeito que está. Não haveria fome, não haveria dor, perdas, sofrimento. Mas o Senhor, Ele se move por um posicionamento. Quando você se posiciona, quando você clama, o Senhor responde, o Senhor te ouve. Se posiciona na presença dEle para você ver Ele agir na tua vida. Aleluia. E o povo clamou ao Senhor. Aleluia. Isaías 58, versículo 9, a Bíblia diz assim: e quando vocês clamarem a mim, eu vos ouvirei. Vocês clamarão e gritarão pelo meu nome, e eu vos direi: eis-me aqui. Aleluia. Quando você invoca, quando você grita, Ele vai dizer: eis-me aqui, estou aqui. Ele é um Deus presente na angústia, Ele é um Deus de socorro no momento da aflição. Então clame ao nome dEle. Israel clamou ao Senhor. Então Deus enviou um profeta e disse para eles:
não temais por causa da opressão do inimigo, porque assim diz o Senhor: eu sou Deus de Israel, que vos tirei da terra do Egito. Olha, Deus lembrando o que fez na vida deles. Só que Deus vai dizer assim, ó: mas eu permiti isso porque vocês não ouviram a minha voz. Olha que Deus, ele vem, ele mostra o porquê eles estão assim, mas lembra que ele é Deus que salva. Foi eu quem vos tirei da terra do Egito, e não é para vocês ficar sofrendo. Eu tenho uma terra de vitória, eu tenho uma terra de bênção e de conquista, eu tenho uma terra preparada, e não é para vocês ficarem assim, porque o que eu tenho para vocês é bênção, é vitória. Então é só me invocar para que eu possa entrar com ação na tua história. Então o profeta fala com o povo, e de repente Deus vem agindo. O relógio hoje está voando. Quando o Senhor fala com o povo, o Senhor entra em ação. A Bíblia diz assim que um anjo, ele apareceu ali debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abesita, e seu filho Gideão estava malhando o trigo no lagar. Olha para você ver isso. No momento que eles clamaram, no momento da dor e da aflição, o Senhor enviou o socorro, enviou um anjo do Senhor. Quando esse anjo aparece, meus irmãos, é para mudar. Quando o Senhor aparece, é para fazer algo acontecer. O que eu quero te dizer nessa noite, vindo com essa palavra para a tua vida, para você entender, é que a festa do inimigo dura até o Senhor aparecer. A festa, a arruaça do adversário dura até o Senhor aparecer. Ei, eu quero aqui te dizer nessa noite que a opressão do adversário está durando até o Senhor aparecer. Nesta noite, a opressão do inimigo sobre a tua história durou até o Senhor aparecer. Nesta noite, o Senhor decidiu aparecer na tua vida, aparecer na tua história. Acabou com o teu inimigo, acabou com o teu adversário, porque Deus vai fazer acontecer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe o que isso me faz lembrar, meus irmãos? Quando o anjo aparece para Gideão, me faz lembrar da passagem de 2 Reis, capítulo 19, quando ali o povo estava sendo oprimido, mais um povo que está sofrendo, mais um povo que está padecendo. A Bíblia diz que ali o povo estava sendo oprimido por um exército temível. Pensa num outro exército que era temido, eram os assírios. Já ouviu falar sobre os assírios? Era um povo cruel também, grande, numeroso, que estava conquistando todas as cidades de Judá. E a próxima ameaça agora era em Israel. E ele mandou um recado para dizer para aquele povo: se eles não se renderem, eles iam invadir a terra. Entenda isso. Olha a ameaça para o adversário para o povo de Deus. Irmãos, o povo assírio era um povo muito grande, numeroso, que queria destruir, que estava destruindo. Eles amavam a crueldade, matavam, degolavam, penduravam nas estacas os corpos daqueles que eles matavam. E eles ameaçaram agora o povo de Deus. A Bíblia diz que Ezequias, recebendo essa ameaça de Senaqueribe, ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, porque perante a essa ameaça nós não sabemos o que fazer. Porque o inimigo perante o povo de Deus ali era bem maior do que eles. Ele foi clamar ao Senhor, e Deus mais uma vez envia o seu profeta dizendo: assim diz o Senhor, Ezequias, não temais por causa da ameaça do inimigo, porque nenhuma flecha será atirada nessa terra. O inimigo, do mesmo jeito que ele veio, ele vai voltar. Meus irmãos, a Bíblia nos diz assim que naquela mesma noite, por volta da meia-noite, a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo que pelejou por Israel. A Bíblia diz que naquela noite um anjo feriu cerca de 185 mil soldados assírios. E o que eu quero te dizer nessa noite, que quando Deus envia o seu anjo, quando Deus ele se apresenta, é para botar um basta
eles olharam para fora das muralhas, e eles olharam e só estava cadáver para todo lado. Aleluia. Foi Deus quem pelejou. Deus está dizendo: a peleja é minha, a peleja é minha, deixa eu trabalhar, porque a peleja é minha. Eis aqui vem se cumprindo o Salmo de 127, versículo 2, que diz: aos seus amados Deus dá até quando dorme. O povo de Israel estava dormindo e Deus pelejando. Deus peleja por você. É Deus quem compra a tua batalha nesta noite. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Não sei como está a sua batalha. Está grande? Está difícil? Está dolorido? O inimigo está oprimindo? Está trazendo dor, doença, tristeza? Mas hoje Deus decidiu entrar na tua causa. Um anjo se apresenta a Gideão e vai dizer para Gideão, no momento em que ele está se esforçando, no momento de dor, o povo sofre, o povo se esconde, mas tem alguém que está se esforçando, tem alguém que está trabalhando, tem alguém que está buscando a Deus. Se esse alguém está aqui nessa noite, que mesmo no momento da dor, que mesmo no momento do sofrimento, continua buscando a Deus, então levante as mãos agora e adore o Senhor e diga: Senhor, eu não me rendo às forças do adversário. Gideão, em meio às dores, ele está malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar de malhar trigo? Não é. Ele está buscando ali, de uma forma estratégica, trazer um sustento para sua casa. Veja, se os inimigos levavam todas as plantações e colheitas, ele teve ali uma estratégia para poder ganhar o seu mantimento. Porque quem que vai visitar um lagar se não tem uva? Quem que vai visitar um lagar se não tem uva? Porque o lagar é lugar de amassar uva, é um local fechado. Mas Gideão está malhando trigo no lagar. O lugar de malhar trigo é no moinho, ou no campo, ou no monte. Porque ele peneira da forma antiga, ele peneira, lança para cima, o vento espalha as palhas, a casca e cai só o trigo. Mas ele está malhando o trigo é no lagar, no local improvável. Lugar que ninguém via ele, lugar que ninguém visitava. Eu quero te dizer que no lugar onde ninguém te vê, no lugar onde você pensa que ninguém está te contemplando, o Senhor está te vendo. O Senhor está vendo o teu esforço. A Bíblia diz assim que o anjo ele estava observando a Gideão trabalhar. Ele estava ali malhando o trigo no lagar e o anjo estava ali com ele. Gideão pensa que está sozinho, pensa que está sozinho nessa batalha, nesse sofrimento, mas o Senhor estava junto dele, o Senhor estava ali observando. Eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão te vendo, está te contemplando, Ele não te abandona, Ele está te vendo, aleluia. Então o anjo decide lhe aparecer, e quando o Senhor aparece, como já te disse nessa noite, é para fazer mudança. Aleluia. Haverá mudança a partir de hoje. Haverá mudança a partir deste culto. Haverá mudança a partir desta noite. Aleluia. Então o anjo lhe apareceu e lhe disse: varão valoroso. Irmãos, olha o que o Senhor falou para ele: varão valoroso. Por quê? Porque em meio ao todo o sofrimento, ele está fazendo alguma coisa. Enquanto o povo se esconde, enquanto o povo se acanha, ele está se esforçando. E se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é o teu esforço, é a tua busca, é a tua insistência. Aleluia. E ele está ali insistindo. Provavelmente, irmão, sabe o que eu posso imaginar com isso? Que quando ninguém tinha o que comer, Gideão ele tinha, ele oferecia. As pessoas até falavam: acabou tudo, e agora? Gideão tem. Vamos até Gideão que ele vai nos ajudar. Aleluia. Eu não sei como ele tem, mas ele tem. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus te dará estratégia para que você vença, para que você mude esse cenário e mude esta situação. Aleluia. E ele está ali trabalhando, e o anjo diz: varão valoroso. Aleluia. O Senhor é contigo. Olha isso, irmãos.
O Senhor é contigo. Se Deus fala para você nessa noite que Ele é com você, o que você vai pensar? Glória a Deus, o Senhor é comigo? Louvado seja Deus. Muitos iam dizer assim: se o Senhor é comigo, então me tira desse lugar, então muda a minha história, muda a minha situação. Muitos iam falar assim. Mas é interessante que quando Deus fala para Gideão: o Senhor é contigo, ele não vai responder: o Senhor é comigo? Então me livra. Aqui eu entendo porque que Deus está escolhendo Gideão para liderar essa situação. Sabe por quê? Porque Gideão ele já tem uma mente de líder. Talvez ele nem percebeu. Porque ele vai dizer assim: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Pode ler, está no texto. Ele diz: se o Senhor é conosco. Peraí, o Senhor disse que era com ele, mas ele já não se apresentou sozinho, ele já estava falando pelos outros. Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isto? Veja que Gideão já tem uma mente de líder, dizendo para Deus: somos nós, não é somente eu. Nós estamos passando por um momento difícil, nós estamos passando por essa dor, mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele vai fazer aqui um momento que para muitos é um questionamento, mas para mim é uma ousadia diante de Deus, porque ele vai dizer: do que é feito as tuas maravilhas, que os nossos pais contavam dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Sabe o que ele está dizendo aqui? Senhor, cadê a tua maravilha? Cadê as tuas maravilhas que o Senhor operava no passado? Os nossos pais contam que o Senhor nos livrou do Egito, que o Senhor abriu o mar vermelho, que o Senhor fez grandes proezas. Cadê as tuas maravilhas? Tem pessoas aqui nesta noite que está dizendo para Deus: Senhor, cadê o teu milagre? Cadê a tua resposta? Cadê o teu agir na minha vida? Tem pessoas aqui nesta noite que estão necessitadas de ver o agir de Deus, de ver uma providência de Deus, de ver o sobrenatural de Deus nessa noite. Muitas pessoas estão aqui nesta noite indignadas, assim como Gideão. Cadê as tuas maravilhas, Senhor, que os nossos pais contavam? Foi o que eu estava dizendo agora há pouco. Nós temos o costume de olhar para trás e ver que Deus operou no passado, mas Ele ainda opera nos dias de hoje. Ele ainda faz nos dias de hoje. Ele ainda opera nos dias de hoje. Cadê as tuas maravilhas, Senhor, que os nossos pais contavam dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Tem coragem de dizer isso para Deus? O Senhor me desamparou. Olha a ousadia de Gideão. Mas Deus sabia que ele estava botando aquilo para fora por causa da sua indignação. Benditos são aqueles que têm fome e sede de justiça. Quantas coisas nos vêm como uma afronta, e às vezes nós precisamos lidar, nós precisamos manter firme, nós precisamos nos manter de pé diante de afronta. E tem coisa que às vezes a gente fala que muitas das vezes não provém daquilo que muitas das vezes a gente não quer dizer, mas Gideão está dizendo aqui porque está dentro dele: do que é feito as tuas maravilhas. É como muitos aqui nessa noite: Senhor, até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou ver essa dor? Até quando o inimigo vai roubar a alegria na minha casa? Vai roubar a alegria na minha família? Aleluias! Oh, glórias a Deus! Aleluias! O Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Irmãos, questionamento muitas das vezes Deus nem responde, porque o que Gideão não sabe é que Deus está querendo fazer algo grande. Nós questionamos coisas pequenas, sendo que Deus está querendo operar coisa grande. Aleluia! Aleluia! O Senhor se apresentou a ele, chegou até ele para fazer coisa grande. Creia nisso, meus irmãos. Não limite a fé, não limite o poder do seu Deus, não limite o poder do Deus que nós servimos, porque Ele ainda permanece sendo grande, que faz grandes coisas. Glória a Deus. E
Gideão não sabe o que o Senhor está querendo fazer. Por isso ele está dizendo: o Senhor nos desamparou, nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor vai responder a ele. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Olha isso. Vai nesta tua força. É na força de quem? Dele. Deus está te dizendo nessa noite: continue me buscando, continue nesta força, porque com esta tua força eu farei grandes coisas. Continue insistindo, continue renunciando, continue buscando, porque o Senhor vai entrar com providência nessa causa. Aleluia. Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Porventura não sou eu que estou falando com você, Gideão? Porventura não sou eu que vos escolhi para fazer esta missão? E não é sobre você, Gideão, é sobre eu na tua vida. Aleluia. Gideão ele vai dizer: mas Senhor, como eu poderei livrar Israel das mãos dos midianitas, sendo que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu, o menor da minha casa? Como livrarei Israel? Então o Senhor vai dizer a ele: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ei, Gideão, não é sobre você, não é sobre você, Gideão, é sobre eu na tua vida, não é sobre a sua capacidade, é sobre eu na tua história, não é sobre o teu talento. Ah, mas eu não sei pregar, ah, mas eu não sei falar, ah, mas eu não vou conseguir. Sou eu na tua vida, vai da forma que você sabe, porque eu te uso. Fala da minha palavra, porque eu te uso, nem que seja de maneira simples, nem que seja de maneira que você sabe, mas vai nesta força, porque eu sou contigo, porque eu estou contigo. Gideão, aleluia, glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Gideão ele está olhando para a sua capacidade, e aqui eu estou indo para encerrar nessa noite. Ele está vendo que está difícil, que ele não tem capacidade, não tem recurso, mas Deus está dizendo: eu hei de ser contigo. Glória a Deus. Pode não ter recurso, pode não ter direção, você pode não ter dinheiro, você pode não ter influência, você pode não falar bonito, você pode ser menosprezado na sua casa pela sua família, você pode ser menosprezado pelas pessoas, você pode ser atacado aí fora, você pode até não ter condição nenhuma, mas se o Senhor está dizendo que Ele é contigo, se Ele é contigo, não tem o que prevaleça diante de vós. Esse adversário, ele será punido como se fosse um só homem, porque Deus, para Ele nada é impossível. Nesta noite você entrou aqui hoje, talvez sendo oprimido, talvez passando por sofrimento, talvez passando por dores. Hoje é noite de cura e libertação, e Deus veio para te libertar, e Deus veio para te arrancar desse sofrimento, e Deus veio para te arrancar dessa dor. Deus veio para te dar vitória, porque Ele permanece sendo Deus na tua vida. Aleluia. Se eu fosse você, já estava glorificando mais, porque Deus está decretando vitória. Deus está hoje te dando uma saída para que o nome dEle seja glorificado. Glória, glória a Deus. Aleluia. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir para você se colocar de pé nessa noite. O tempo não nos ajuda. Tem tanta coisa. Se nós fôssemos entrar agora no mistério que Deus deu para Gideão, isso aqui é tremendo demais. A estratégia que Deus deu para Gideão. Mas com essa palavra nessa noite eu quero te dizer que não tem afronta, não tem força do adversário que prevaleça no poder de Deus.
Ramanduria Suriminegia Sai. Ramanturi Midigia Suria Lamam. Ora Mandara Suria Lamandara Seri Candarasa. Ribidigia Suria Lamandoria Se. Ramantora Bla Fluria Manduria Suria Manduria Se. Ei, meus irmãos, nessa noite o Senhor decidiu nos visitar.